はい。合唱、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。皆さん、こんばんは。Boa noite, pessoal. Boa noite. では今日はお釈迦様とはどんな方かお話ししたいと思います。Então, hoje eu gostaria de explicar quem foi Sakyamuni. 皆さん、世界で最高の偉人って言われたら、どんな人を思い浮かべるでしょうか？ Quando lhes perguntarem qual a maior personalidade que existiu no mundo, vocês vão citar quais pessoas? まあ、そうですね。皆さんはね、お釈迦様って答えるでしょうね。お釈迦様、お釈迦様。Presumo que vocês que estão na aula responderão Sakyamuni. 例えば、サッカーが好きな人なら、ペレを答えるでしょうね。Quem gosta de futebol provavelmente vai responder que é o Pelé. あるいはレースが好きな人ならアイルトン・セナを答えるかもしれません。Ou quem gosta de corrida talvez diga que é o Ayrton Senna. どちらも多くの人に感動と興奮を与えてくれた人だからですね。Pois ambos foram pessoas, né, que provocaram muita emoção, proporcionaram muita alegria ao povo brasileiro. ペレがね、一人でサッカーやってたり、セナが一人でレースやってて、誰のね、感動させなかったら、こんな偉大な人とは言われません。Se porventura o Pelé, na época, jogasse futebol sozinho e o Senna corresse corrida sozinho, né, então, provavelmente, ninguém iria os considerar como rei. 多くの人を幸せにしてきたから偉大な人と言われます。Mas dentre muitos foram os que proporcionaram grande alegria para o povo. Por isso são considerados como grandes personalidades. では、あらゆる地域、またあらゆる文化の人から世界で一番の偉人だと言われるのはどんな人でしょうか？ Então, considerando assim várias regiões, várias culturas existentes no mundo, né? E através dessas pessoas de várias localidades, quem eles consideram como a maior personalidade que apareceu na face deste planeta? 世界中のあらゆる文化や歴史を研究した H.G. ウェルズという人は、公平にどの点から見ても世界で最大の偉人はブッダ・シャカムニであると言っています。O Herbert George Wells, que examinou, investigou, pesquisou inúmeras culturas, inúmeras coisas que ocorreram na história, ele fala assim, mesmo analisando por vários aspectos, com toda a justiça, para mim, a maior personalidade deste mundo é o Buda Sakyamuni. あるいは、あらゆる宗教を研究したハイラーという学者は、ブッダ・シャカは世界の最も偉大な宗教家であり、世界の光であると言っています。E o teólogo e historiador alemão Friedrich Hayler, ele pesquisou várias religiões, né? E falou que o Buda Sakyamuni é o maior líder religioso do mundo. Ele é a luz do mundo. ブッダ・シャカというのは2600年前に仏教を説かれた方です。Buda Sakya é a pessoa que pregou o budismo há aproximadamente 2.600 anos atrás. その仏教について20世紀最大の物理学者であるアインシュタインはこのように言っています。E o maior físico do século XX, Albert Einstein, ele fez o seguinte comentário. 生きる意味は何か
その問いに答えてくれるのが宗教である。 Qual o significado da vida? Quem responde a este questionamento é a religião. そして現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれる宗教があるとすれば、それは仏教である。 E se existe uma religião que pode suprir o que falta à ciência moderna, é o budismo. このように世界中のあらゆる分野から仏教は注目を集めています。 Dessa forma, né, de vários segmentos no mundo, o budismo atrai a atenção de todo mundo, do mundo todo. その仏教には一体何が明らかにされているのか。 Então, afinal, o que está sendo esclarecido nesta doutrina chamada budismo? ペレやセナが偉人と言われるのは、多くの人を喜ばせ幸せにしたからです。 Pelé e Senna são considerados grandes personalidades porque proporcionaram emoção e alegria a muita gente. では、仏教を説かれた釈迦という方は、一体私たちに何を与えてくださったのか。 Então, Sakya, que pregou o budismo, o que ele nos proporcionou? そのお釈迦様の一生を通して、お釈迦様とはどんな方かお話ししたいと思います。 Portanto, na aula de hoje, eu gostaria de abordar como foi a vida do Buda Sakyamuni, analisando a sua vida. お釈迦様は今から約2600年前、インドの北の方でお生まれになりました。 Sakyamuni nasceu no norte da Índia, aproximadamente 2.600 anos atrás. そこにはカピラ城という城があり、常盆王という王様とマヤ部人という妃がおられました。 E nessa região existia um castelo chamado Kapilavastu, e os reis que habitavam esse castelo eram o rei Suddhodana e a rainha Maya. お釈迦様はその王様夫婦の子供としてお生まれになりました。 E o Sakya nasceu como príncipe herdeiro deste casal real. つまり王子様だったんですね。 Então, como ele nasceu como filho de reis, ele era o próximo herdeiro, o príncipe. お釈迦様は4月8日、ルンビニー園という花園でお生まれになりました。 Ele nasceu no dia 8 de abril, num jardim bastante florido chamado Lumbini. それで、この4月8日を仏教では花祭りといって、お釈迦様の誕生をお祝いします。 Por isso, no budismo, comemora o dia 8 de abril, comemora o nascimento de Sakyamuni, realizando o Festival das Flores. お釈迦様は幼い頃はゴータマ・シッタルタ大使と呼ばれていました。 E o Sakya, assim que nasceu, recebeu o nome dos seus pais, né, de Siddhartha Gautama. 王様はこの大使が生まれた時に、当時有名であった芦田仙人という人に大使がどんな大人に育つか占わせていました。 O rei, assim que o príncipe nasceu, chamou um sábio famoso chamado Eremita Ashida, para que ele visse que tipo de pessoa o príncipe seria no futuro. するとこの芦田仙人はこの大使の赤ん坊の大使の姿を見てボロボロと涙を流しました。 Daí o eremita Ashida, assim que viu o bebê, o príncipe, ele nervosamente derramou algumas lágrimas. 皆さんもし自分の子供を友達に見せたときに、あーって悲しみの涙流されたらどんな気持ちがしますか？ Se porventura, né, vocês mostrassem o seu filho recém-nascido a um amigo, e esse amigo,
assim que olhar para o bebê chorasse de tristeza, o que vocês sentiriam? まあ嫌な気持ちになりますよね。 É uma sensação desagradável, não? 王様はね、怒ったんです。 E o rei ficou furioso. こんなね、めでたい時に悲しみの涙を流すとは何事だと。 O que significa mostrar lágrimas sinistras neste momento auspicioso? その涙の理由によってはお前許さんぞ。 Dependendo do motivo, não te perdoarei. するとこの芦田仙人は涙を拭きながらこう答えました。 Daí o eremita Ashida, enxugando as lágrimas, respondeu o seguinte: はい、誠に申し訳ございません。 Peço sinceras desculpas. 大使様はもうただの人ではありません。 Foi pelo fato do príncipe não ser uma pessoa qualquer. このまま王様になれば世界を治める王になられるでしょ Se ele herdar o trono, tornará o imperador que governará o mundo. う。また出家されたならば最高の悟りを開く方になるでしょ Mas, se abandonar o reinado e escolher a ascese, certamente se tornará uma pessoa que desvendará a iluminação suprema. う。そして私が見るところ世界の王になるよりも最高の悟りを開く方が可能性が高いように思います。 Porém, aos meus olhos, do que governar o mundo, vejo que existe uma proporção muito maior dele alcançar a suprema iluminação. しかし私はご覧の通りもう老いた体です。 Mas, como o senhor pode ver, já estou com idade avançada. 大使が悟りを開かれる頃に私はもう生きていないでしょ Quando o príncipe atingir a iluminação, provavelmente eu já não mais estarei neste mundo. う。せっかく目の前にこの世界で最高に尊い方がおられるのにその尊い教えを聞かせていただくことができないのかと。 Mesmo tendo essa chance de vê-lo, mesmo estando diante de uma pessoa nobre, não terei chance de ouvir o seu nobre ensinamento. そう思うとあまりに残念で涙を流したのでございます。 Quando pensei nisso, fiquei com uma pena de mim mesmo e acabei derramando lágrimas inconscientemente. それを聞いた王様は、そうか、大使はそんな立派なものに育つのかと、満足しました。 O rei, quando ouviu esta justificativa, ficou bastante satisfeito e disse: Poxa, o meu filho vai ser alguém tão formidável assim? 大使は幼い頃から学問も武芸も大変優秀でした。 O príncipe, desde a infância, né, tanto nos estudos gerais quanto em artes marciais e militares, né, ele sempre foi um menino excepcional. 大使には学問と武芸、それぞれ国一番の師匠がつきました。 Foi contratado os melhores professores, 2 dos melhores professores, para dar aulas de estudos gerais e de artes militares e marciais. 学問の師匠はバッタラニ、武芸の師匠は仙台大馬と言いました。 O professor de artes literárias se chamava Badarani e o de artes militares Sendai Daiba. このイラストはね、雰囲気です。 Esse desenho aqui é só para imaginar. 今で言えば、ノーベル賞を受賞するような学者と、ワールドカップでね、
一人で優勝してしまうような、そんな優秀な、スポーツ優秀な人。Se for comparar aos dias de hoje, seria como um professor ganhador de prêmio Nobel e um outro professor que é tão habilidoso que ganha a Copa do Mundo sozinho. しかし、大使は、もう、他の同じぐらいの年齢の子供には、もうとても勝つ人がいない。大変優秀すぎて、並ぶ人は誰もいなかったんですね。No entanto, o príncipe, ele se destacava na multidão de crianças da mesma idade. Dizia-se não existir ninguém que se assemelhasse, que equiparasse a ele. それどころか、やがてその2人の先生も超えてしまうことになったんです。Ele era tão formidável que, em pouco tempo, o príncipe superou os seus mestres. しばらくすると、このバッダラニーと仙台ダイバーは王様のところに来まして、大使の先生を辞めさせてくださいと言いに来ました。Pouco tempo depois, os professores Badarani e Sendai Daiba foram até o rei e pediram para que os deixassem sair. 王様は驚いて、大使は何か授業を真面目に受けないのか、いたずらをするのかと尋ねました。O rei se assustou e perguntou: por que o príncipe não está estudando? Ele está fazendo algo malicioso? するとバッダラニーは、いえいえ、そうではありません。Daí Badarani respondeu: não, não, jamais. もう大使様はもう誰よりも真面目に学んでおられます。O príncipe está estudando com demasiada dedicação, mais que qualquer pessoa. それどころか、私が一つ教えれば10のことを学んで、10を教えれば100のこと、1000のことを自分で学んでいかれる方です。Tanto é que, se eu ensino uma coisa para ele, ele entende outras 10. Se eu ensino 10 coisas, ele consegue concluir 100, 1000. Ele é muito inteligente. それどころか最近は私が知らないことも学んでおられるようです。E recentemente me parece que ele está a estudar até coisas que está fora do meu conhecimento. そしてどんどんと私の知らないことを質問してこられるのです。E ele sempre me pergunta coisas que eu não domino. 次はどんな質問が来るのだろうと思うと、もう夜も眠れません。E quando penso, o que será que ele vai me perguntar amanhã? Eu não consigo nem dormir de noite. ですから、もう大使の家庭教師を辞めさせてください。Por isso, por favor, permita-me encerrar as minhas aulas ao príncipe. すると仙台ダイバーも答えました。Outro dia, o professor Sendai Daiba também justificou. もう大使様は、もう剣でも弓でも馬でも、もう誰も勝てる人がありません。O príncipe, seja na disputa por espada, arco ou a cavalo, ninguém consegue vencê-lo. 例えば、私、仙台ダイバーは、弓が一番得意です。Por exemplo, dentre várias artes, eu, Sendai Daiba, eu me considero bom no arco e flecha. しかし、さすがの私でも100回弓を射れば、そのうちの1発か2発は外します。Mas mesmo eu me considerando bom, se eu der 100 flechadas, no mínimo uma ou duas eu acabo errando. ところが大使様は本当に100発100中で的を外すことがありません。No entanto, o príncipe, se ele der 100 flechadas,
ele acerta todos, bem no meio do alvo. また、どんな暴れ馬も軽々と乗りこなしておられます。 E o príncipe, por mais que o cavalo seja selvagem, ele consegue domar. もう私に教えることは何もありませんので、やめさせてください。 Por isso, eu não tenho mais o que ensinar ao príncipe. Por favor, permita que eu também deixe de dar aulas a ele. そう聞いた王様は、ああ、そうか、大使はそれほど優秀なのか、それならば仕方ないということで許可をしました。 Ao ouvir isso, o rei comentou: Poxa, é mesmo? O meu filho é tão formidável assim? Bom, já que não tem jeito, então vocês podem sair. それから大使は、誰か先生に学ぶことなく、一人でいろいろと学んでいかれるようになりました。 Desde então, o príncipe agora passou a estudar sozinho. 大使はある年の皇天祭、畑を始める祭りの時にこういう光景を見ました。 O príncipe, num determinado ano, quando estava para ser realizado um festival da lavoura, né, que é o festival para começar o cultivo no campo, ele avistou o seguinte fato. 小さな虫を小鳥がついばみ、その小鳥を大きな鳥が捕らえて食べる、そういう光景です。 Um pequeno pássaro bicou um inseto. Daí, ele viu em seguida a águia pegar esse passarinho. 小さな生き物を大きな生き物が食べるのは当たり前じゃないかと私たちは思うかもしれません。 Não é normal criaturas pequenas serem comidas por criaturas maiores? Talvez todos nós pensemos assim. ところが大使は、なぜ小さな虫が大きな動物に食べられなければならないのかと考えました。 Mas o príncipe pensou: por que que esses bichinhos precisam ser comidos pelos bichos maiores? 動物の世界は小さい弱い生き物の命を強い大きな生き物が奪って食べる、そういう世界です。 O mundo animal é um mundo onde os seres mais fortes, eles pegam e comem os seres mais fracos. しかもその大きな動物さえも人間が捕らえて殺して人間がその命を食べたりしております。 Mas o animal, mesmo sendo forte, agora vem um homem que tira a vida dele e come a sua carne. 動物から見れば人間ほど恐ろしい生き物はないでしょう。 Aos olhos dos animais, provavelmente não exista nada mais cruel e assustador do que o ser humano. ほとんどの人は当たり前だと思うことですが、大使は当たり前とは思えなかったんですね。 A maioria das pessoas acham isso uma coisa óbvia, mas o príncipe não conseguiu encarar desta forma. なぜなら人間の世界でもこれと全く同じことが行われているからです。 Isso porque até no mesmo humano acaba acontecendo exatamente a mesma coisa. 例えばビジネスの世界では小さな会社を大きな会社がどんどん争って、そして大きな会社がどんどん大きくなっていっています。 Por exemplo, no mundo dos negócios, né, existe competição, existe briga entre empresas e as empresas maiores vão massacrando as menores. 負けた方はその世界から追い出されるか、あるいは大きな会社に商品を奪われてしまう。 Quem foi vencido ou pode ser expulso do mercado
ou então pode ser comprado, adquirido pela empresa vencedora por uma mixaria. また、戦争でも力の弱い小さな国がいつも力の強い大きな国に襲われて恐怖を感じています。E nas guerras também, os países menores sempre estão com medo, porque são ameaçados pelos países mais fortes. 今も世界で実際に行われていますね。E mesmo hoje ainda está acontecendo guerras no mundo. 弱い者が強い者に怯えて、強い者がさらに強い者に怯える。O fraco teme o forte. O forte teme aquele que é mais forte do que ele. しかも、その強い者もいつどんなことで滅びてしまうかわからない。No entanto, até o mais forte pode perecer inesperadamente, a qualquer momento. 大使はこれが決して当たり前とは受け止めることができなかったんです。E o príncipe não conseguiu encarar essa realidade como uma coisa óbvia, normal, natural. 実際に、例えば弱い国が強い国に戦争をされるのは当たり前だと、こうは誰も思わないですよね。Da mesma forma que ninguém acha normal um país pequeno ser massacrado na guerra por um país maior. シッタルタ大使は将来は王様になることが決まっている王子でした。O príncipe Siddhartha, né, já tinha garantia de que no futuro ele seria o próximo rei. 王様というのは国民を治める、一番強い立場です。O rei está numa posição de governar as pessoas, né? Está na posição mais poderosa. しかし、その大使の国もいつ他の国に襲われるかわからない。No entanto, o país do príncipe Siddhartha também corre riscos, pode ser ameaçado pelos vizinhos a qualquer momento. またその強い国もいつ滅びるかわからない。E os países poderosos também não se sabe quando entrará em decadência. 大使は本当の安心、本当の満足、本当の幸せとは一体何だろうかと常に悩むようになりました。E o príncipe sempre ficava angustiado e pensativo. O que é a verdadeira paz de espírito? O que é a verdadeira satisfação? O que é a verdadeira felicidade? この大使の悩みはだんだんと深くなっていきました。E essa sua angústia foi cada vez mais se aprofundando. 大使は私たちが当たり前だと思うことにも本当にこれで良いのかと疑問を持つことが多かったんですね。O príncipe era diferente de todos nós, mesmo para as coisas que a gente encara como uma coisa natural, uma coisa do mundo, né? Ele sempre questionava as coisas. これで本当に幸せになれるんだろうかといつも悩んでおられた。Então a sua preocupação constante era: será que desse jeito realmente seremos felizes? 成長するにつれて大使の表情はだんだんと暗くなっていきました。E conforme ele foi crescendo, né, a sua expressão ficou cada vez mais sombria. ところが王様夫婦、両親は心配です。E o casal real, os seus pais, ficaram preocupadíssimos. 皆さん、もし自分の子供がずっと暗い表情をしていたらどんな気持ちになりますか？ E vocês, caso o filho de vocês fiquem no canto, pensativo, com a cara fechada, qual é a sensação que dá? で、その悩んでいる理由を聞いても子供が答えない。E mesmo perguntando a causa dessa angústia, dessa aflição,
o filho não responde. 王様はだんだん心配になってきます。 E o rei fica cada vez mais preocupado. そして、なんとか明るい大使に戻ってほしいと思って、大使が19歳の時に国一番の美女と結婚をさせました。 E no intuito de fazer com que o príncipe volte a ser uma pessoa animada, o rei fez com que o príncipe casasse aos 19 anos de idade com a mais bela da Índia. 普通ね、結婚したら、どんなに無口な笑わない人でもね、結婚したら普通は笑顔になります。 Qualquer pessoa, mesmo aquela que quase não sorri, quase não fala, quando casa, fica contente. しかし、大使の表情は全く変わらなかったんですね。 Mas a expressão do príncipe não alterou-se em nada. いや大使はうつ病だったのかというと別にそうではありません。健康でした。 Isso não quer dizer que o príncipe estava doente ou depressivo. Pelo contrário, ele esbanjava saúde. 好みじゃなかったのかというとそうでもない。 Então, a esposa não era do seu gosto? Também não é isso. 大使は結婚をしても、またその後に子供も生まれたんですが、それでも暗い表情のままでした。 O príncipe, ele se casou, em pouco tempo nasceu o filho, mas mesmo assim continuava com a expressão fechada. そんな大使がある時気晴らしに城の外へ出かけました。 Daí o príncipe, certo dia, foi deixar o castelo para arejar as ideias. この大使がこの時の出来事はシモン出遊といって大使の有名なエピソードとして知られています。 Esse fato é conhecido como a saída pelos 4 portões. この大使のいた城の周りには東西南北に4つの門がありました。 O castelo que morava o príncipe Siddhartha continha 4 portões, norte, sul, leste e oeste. ある時大使は東の門から出られました。 Certo dia, o príncipe saiu pelo portão leste. そこには大使が今まで見たこともないような人がよろよろとよろめきながら歩いていました。 Nesse dia, ele viu uma pessoa que tinha uma aparência que nunca tinha visto até então. それは肌にシワが寄って腰が曲がって髪は抜け落ちて杖をついてやっと歩く老人でした。 Tinha uma pele enrugada, cintura dobrada, cabelo ralo. Era um velho andando com uma bengala, com muito custo. 大使は付き添いの者にあの者は一体何者だと尋ねました。 E o príncipe pergunta ao acompanhante: o que é aquilo ali? なぜかというと大使は老人というものを、普段見なかったんですね。 Isso porque o príncipe sempre viveu dentro do castelo, e dentro do castelo não tinham velhos, então era raríssimo ele visualizar pessoas idosas. それは大使が人生に悩むことがないように、悟りの道に進まないようにということで、王様が大使の周りに老人を置かないようにしていたのです。 Para que o príncipe não fique angustiado, não fique pensativo sobre a vida, para que ele não busque o caminho da iluminação, o rei fazia com que velhos não ficassem no palácio. 付き添いの人は、はい、あれは老人でございますと答えました。 E o acompanhante respondeu: sim, aquela é uma pessoa idosa.
どんな人も年を取るとあのような姿になります。Lamento informar, mas toda e qualquer pessoa, quando envelhece, fica daquele jeito. すると大使は驚いて、それは私もなのかと尋ねました。Aí o príncipe levou um grande choque e perguntou: Isso vai acontecer comigo também? はい、申し訳ないことですが、大使様は今は若くて元気ですが、年を取ると同じような姿にならなければなりません。Sim, no momento o príncipe é jovem, é saudável, mas com o tempo irá envelhecer e ficará daquele jeito. それを聞いた大使は出かける元気を失って城へ戻りました。Ao ouvir isso, o príncipe perdeu a vontade de continuar o passeio e voltou para o castelo. またある日、大使は南の門から出かけました。Num outro dia, o príncipe saiu pelo portão sul. するとそこで大使は病で苦しむ人を見ました。Nesse dia, pela primeira vez, o príncipe viu uma pessoa sofrendo de doença. もう顔を真っ赤にして、激しく咳をして、もう体、頭や腹を押さえて、うーっと苦しんでいる病人。Um rosto vermelho pela febre alta, com tosse forte e expressão desconfortável, segurando a cabeça, o estômago e gemendo de dor. 大使はまた、あの人はなぜあんなに苦しんでいるのだと尋ねました。E o príncipe pergunta: por que ele está com tanta dor? 城の中では、大使が安全なように、大使の周りには病人はいてはならなかったんですね。No castelo, para a segurança do príncipe, não poderiam ficar pessoas adoecidas. はい、あれは病人でございます。病気で苦しんでいるのでございます。Sim, aquela é uma pessoa que está doente. Ela está sofrendo por alguma doença. どんな健康な人でも病気になればあのように苦しまなければなりません。Não importa o quão saudável seja, uma vez que adoece, terá que sofrer daquele jeito. 人間は生きている限り、どんな病気にいつかかるかわからないのです。O ser humano, enquanto vive, não se sabe que tipo de doença pode pegar a qualquer momento. すると大使は驚いて、何それは私も病気になることがあるのか、あのように苦しむことがあるのか。O príncipe chocado pergunta: o quê? Eu também posso adoecer? Eu também posso sofrer como aquela pessoa? はい、大使様は今は健康でいらっしゃいますが、病気になればあのように苦しまねばならないのです。Sim, o senhor hoje está saudável, mas ao adoecer, terá que sofrer daquele jeito. 大使はまた大きなショックを受けて城へ戻りました。O príncipe, novamente chocado, retorna ao castelo. また別の日に西の門から出かけました。Num outro dia, o príncipe agora saiu pelo portão oeste. そこでは葬式の行列を目撃しました。E nesse dia ele presenciou um cortejo fúnebre. もう骨と皮ばかりに痩せ細って全く動かなくなった人が運ばれています。Magro a ponto de ter só pele e osso, as pessoas estavam carregando uma pessoa que parou de se mexer. その周りには悲しそうに泣いている人、大声で泣き叫んでいる人もある。Ao seu redor havia pessoas chorando tristemente em silêncio,
outros chorando aos berros. 大使は付き添いの人に尋ねました。 Ao ver tal cena, o príncipe pergunta ao acompanhante: あの者はなぜ動かないんだ。 por que aquela pessoa não se move? 周りの人があんなにあの人のことを呼んでいるのになぜ返事をしないんだ。 Mesmo ouvindo os familiares chamando tanto, por que não lhes responde? 付き添いの人は悲しそうに答えました。 E o súdito respondeu com uma afeição bastante triste: あの人は死んでいるのです。 aquela pessoa está morta. 人間は必ず最後死なねばなりません。 Todo ser humano, no final, terá que morrer. 死んでしまえばどんな人でもあのように目を開けることもできなければ口を開くこともできなくなります。 E quando acaba morrendo, qualquer pessoa não conseguirá mais abrir os olhos, abrir a boca. そして最後は土に埋められ、あるいは火に焼かれていかなければなりません。 E no final, ou será enterrado, ou será cremado. 大使は驚いて、それは私も同じなのかと尋ねました。 O príncipe, chocado, pergunta: eu também terei que passar por isso? はい、申し上げにくいことですが、大使様は今は若くて健康で才能にもあふれていますが、やがては必ず死なねばなりません。 Sim, embora seja dificílimo responder, né? Hoje o senhor ainda é jovem, é saudável, tem habilidades, tem vários privilégios. Mas no final, como todo mundo, terá que morrer. その言葉を聞いて、大使は大きなショックを受け、城へ戻りました。 E ao ouvir essas palavras, o príncipe ficou chocadíssimo e retornou novamente para o castelo. どんな人生を送っていても、老いと病と死という現実からは逃れることができない。 Não importa o estilo de vida, ninguém consegue escapar da velhice, da doença e da morte. Essa é a nossa realidade. この人生の無常を突きつけられた大使は、一層悩み苦しむようになりました。 A impermanência da vida que foi lançada diante dos olhos do príncipe, ele fez com que ele ficasse ainda mais aflito. ある時大使は北の門から出かけられました。 Num outro dia, o príncipe saiu pelo portão norte. そこで大使は一人の修行者を見かけました。 E nesse dia, o príncipe avistou um asceta. あなたは何をしているのですかと大使が尋ねました。 O que o senhor está fazendo? Perguntou o príncipe. その修行者は、私は老いや病や死を乗り越えた本当の幸せを求めて修行をしております。 Eu estou fazendo práticas ascéticas em busca de uma felicidade verdadeira que está além da velhice, da doença e da morte. それを聞いた大使は、これこそ私の進むべき道ではなかろうかと感じました。 Ao ouvir essas palavras, o príncipe pensou: será que não seria este o caminho que eu preciso galgar? つまり、老いや病や死を乗り越えた幸せこそ本当に求める幸せだと感じたのです。 Em outras palavras, ele sentiu que
a felicidade verdadeira é aquela que transpõe a velhice, a doença e a morte. そして城へ戻りました。 E assim retornou novamente ao castelo. シッタルタ大使は一体何に悩んでおられたのか。 Afinal, qual era a angústia do príncipe Siddhartha? 大使は生まれながらにしてお金も財産も国一番持っておられました。 O príncipe, desde que nasceu, dinheiro, posses, ele tinha. Tudo que era do país era seu. また将来は王様という地位や国民からの信頼という名誉もありました。 Ele tinha a posição social mais elevada, pois futuramente seria o rei deste país. E também tinha o status mais elevado, tinha o respeito e admiração de todo o povo. また学問や武芸の才能、素敵な家族、体の健康もありました。 Ele era inteligente nos estudos, ele era habilidoso nas artes, tinha uma família maravilhosa. 私たちが毎日欲しいと思って求めているものは全部大使は持っておられたんです。 Em outras palavras, tudo aquilo que nós corremos atrás todos os dias, eu quero isso, eu quero aquilo, o príncipe tinha tudo isso. 欲しいと思うものは全部持ってたし、したいと思うことは全部できた。 Tudo que ele queria, ele tinha. Tudo que ele queria fazer, ele conseguia. しかし、大使は誰もが避けられない老いと病と死に悩んでおられたのです。 Mas a angústia do príncipe era a realidade dura da velhice, da doença e da morte, que ninguém consegue escapar. どんな幸せもこの老いと病と死によって崩されてしまう。 Pois toda e qualquer felicidade será destruída com a velhice, com a doença e com a morte. どうすれば崩れない本当の幸せになれるのか。 Então, como fazer para obter uma felicidade verdadeira que jamais desmorone? シッタルタ大使の真実の幸福を求める気持ちは日に日にどんどん強くなっていきました。 Essa vontade do príncipe Siddhartha de buscar a verdadeira felicidade foi se intensificando a cada dia que passava. 仏教の言葉に諸行無常という言葉があります。 Existe um termo budístico, uma frase do budismo que diz: tudo neste mundo é impermanente. 私たちが求めているどんな幸せも苦しみや悲しみに変わってしまうということです。 Toda e qualquer felicidade que nós conquistamos e buscamos irá mudar, irá se transformar em sofrimento e tristeza. 仏教ではこの世界はすべて諸行無常だと教えられています。 E o budismo ensina que, neste mundo, tudo é inconstante. シッタルタ大使はこの諸行無常の世の中で変わらない本当の幸せを求められたのです。 O príncipe Siddhartha, mesmo vivendo dentro deste mundo onde tudo é impermanente, ele foi em busca de uma felicidade verdadeira que jamais se altera. そしてすべての人がこの本当の幸せになれる道をはっきりと悟られ、ブッダとなられたのです。 E, assim que ele se tornou Buda, descobriu a verdade para que toda e qualquer pessoa possa alcançar a verdadeira felicidade. では、シッタルタ大使、どのように、この後、どのように
なられて、そしてやがて仏の悟りを開かれたのか。Então, sobre o que aconteceu com ele desde então, daqui para frente, até ele se tornar Buda, sobre isso, それについては次回お話ししたいと思います。 eu gostaria de explicar na próxima aula. では、今日の勉強会はここまでといたします。 Então, vamos encerrando por aqui a aula de hoje. 合唱。合唱合唱ありがとうございまありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。